Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é o vídeo de 03, livro de Hermínio Corrêa de Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Então nós ainda estamos aqui na apresentação do presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thiessen, de 1979. Então aqui ele é óbvio que, por ser uma apresentação, dispensa o esmiuçamento nosso. Nós estamos lendo a apresentação do Francisco Thiessen apenas por uma questão assim de respeito à obra, E de fato é por uma questão de respeito mesmo, porque depois nós vamos ter que entrar na introdução. E essa introdução, ela é uma introdução feita por Hermínio Corrêa de Miranda, Ele, em 1976, Rio de Janeiro. Então nós ainda temos algumas coisas ainda a ler aqui a respeito da introdução, a respeito da apresentação de Francisco Thiessen, para depois nós entrarmos na matéria. Então, a partir do momento que adentrarmos a matéria, é que nós vamos começar o esmiuçamento, Como nós aqui fazemos no esmiuçamento. Então, por enquanto não. Por enquanto nós estamos lendo a apresentação de Francisco Thiessen. Depois nós vamos ler a apresentação, o índice de Hermínio Corrêa de Miranda. Depois que nós vamos entrar na matéria do livro. Aí da matéria em diante é natural que venha ali o esmiuçamento, as nossas comparações, Mas vamos lá. Então, Francisco Thiessen, uns falam Thiessen, outros Thiessen. O importante é que ele foi o presidente da Federação Espírita Brasileira. Continuando, ele nos chama muita atenção para essa questão aqui agora, só para você ver. Questão séria para a qual gostaríamos de pedir atenção é a da zoantropia. Muitas pessoas não sabem o que significa zoantropia, mais comumente citada como licantropia. Muitas pessoas não sabem o que significa zoantropia e nem licantropia. Ah, Luiz, fala agora. Não. Na íntegra, no livro, há algumas histórias de zoantropia, de licantropia. Aí sim, lá nós vamos procurar, através do esmiuçamento, esclarecer o que significa zoantropia, o que significa licantropia. E é interessante que a gente pergunta para muitos espíritas, Eu já tive a oportunidade de perguntar para muitos espíritas: você sabe o que significa zoantropia? Não. E licantropia? Porque zoantropia e licantropia é a mesma coisa. Só que o que significa? Vamos deixar para o momento, Então, Francisco Thiessen, ele continua assim: o autor trata detalhadamente desse assunto aqui nesse livro, com proficiência,
A propósito, recomendamos o livro Libertação de André Luiz. Quando os originais foram nos enviados, o diretor incumbido da análise inicial dessas páginas mediúnicas considerou um tanto exageradas, umas afirmativas e detalhes pertinentes a um caso de licantropia. Pediu confirmação ao espírito e recebeu como resposta uma carta do médium franciscano Xavier, em que transmitia a solicitação do autor espiritual no sentido de retirar dos originais aquelas páginas, ou melhor, aquelas palavras que se haviam suscitado dúvidas, com a explicação seguinte: se o nosso amigo não pôde admitir isso, é sinal que precisamos aguardar outra oportunidade, pois os leitores, com maior razão, também não admitirão. Então, veja bem, no livro Libertação, de André Luiz, através de Chico Xavier, há alguns casos de licantropia. Só que quando Chico enviou o livro Libertação à Federação Espírita Brasileira para ser editado, então ali tem a revisão, tem tudo, então tem aquelas pessoas. Então o próprio Francisco Thyssen, ele foi pego de surpresa com alguns termos, com alguns casos ali de licantropia dentro do livro Libertação. Então ele ficou assustado. E ele entra em contato com o Chico. Então, Emmanuel pede para que o presidente da Federação Espírita Brasileira pede para ele retirar alguns termos. Agora, imagine só, dizendo ele, então, com a explicação, se o nosso amigo não pôde admitir isso é sinal que precisamos aguardar outra oportunidade, pois os leitores, com maior razão, também não admitirão. Então, se Francisco Thyssen, que na época passada era o todo conhecedor da literatura espírita, não estava entendendo nada, imagine a humanidade. É onde Emmanuel veio e aconselhou que aquela matéria fosse praticamente toda retirada, E infelizmente, por falta de conhecimento nosso. As palavras da carta do médium eram aproximadamente essas, mas o sentido exatamente esse. Mas o comentário particular de Chico Xavier, a pessoa que nos merece a maior credibilidade, foi este. E, na verdade, mesmo com a parte que André Luiz sugeriu fosse eliminada do texto, as coisas ainda ficavam bem longe da realidade, que é bem pior que pensamos. O problema da obsessão, grande flagelo da humanidade, é tão grave que a respectiva cura chegou a ser objeto de mensagens de Allan Kardec em 1888 e 1889 no Rio de Janeiro, pelo médium Frederico Júnior, dada a preocupação da espiritualidade superior no sentido de o assunto ser encarado com a seriedade e o preparo precisos, especialmente no campo do amor e da exemplificação, olha só, das virtudes cristãs. Os referidos ditados estão incorporados no opúsculo A Prece segundo o Evangelho de Allan Kardec, editado pela Federação Espírita Brasileira, 33ª edição, 625 milheiros de 1979. Terminadas essas páginas iniciais, convidamos o leitor a conhecer o livro de Hermínio. Estamos certos de que, ao lê-lo, os exemplos que encerra causar-lhe-ão a nítida convicção, mas que as palavras articuladas de que o Espiritismo é, na verdade, o Consolador prometido por Jesus. Rio de Janeiro,
22 de junho de 1979, presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen. Então, percebemos aqui, nessa apresentação de Francisco Thyssen, né, ele nos apresenta o livro Doutrinação, o tema, aliás, Doutrinação e Desobsessão, né? Teoria e prática da doutrinação. Então, isso é muito importante quando, vindo principalmente de um ser com o conhecimento o qual era dotado o caro amigo presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen, né? Então esse livro ele é muito importante, Diálogo com as Sombras, Teorias e Práticas da Doutrinação. Então o próximo vídeo, mas que vai ser no próximo dia, né? Eu peço aos meus amigos leitores, assim, paciência, porque nada acontece por acaso, né? Vamos ter paciência, porque depois da tempestade adivinha a bonança. Então, no próximo vídeo, no próximo dia, nós vamos entrar na introdução desse livro, só que essa introdução é uma introdução elaborada por Hermínio Correia Miranda, o próprio autor do livro. Depois dessa introdução, aí nós vamos adentrar às matérias, cujo título primeiro, a instrumentação, o grupo. Aí daí em diante, nós vamos começar o esmiuçamento, quer dizer, nós vamos começar a explicar, nós vamos entrar no meio, né? Por enquanto, nós não temos, assim, muito que falar, a não ser levar o teu conhecimento, a importância dessa introdução, a importância desse comentário de Francisco Thyssen, né? Porque são comentários importantes e nós aprendemos muito com isso. Nós temos que ter um pouquinho de paciência. Como eu já disse nos outros vídeos, aqueles que tiverem paciência, eles vão conseguir ficar conosco até o final desse livro. Aqueles que não, eles... Mas eu já percebi que muitos não estão tendo paciência. Porque se não me falha a memória, parece que só 3 ou 4 pessoas assistiram o vídeo até agora, mas não tem problema nenhum, eu estou dizendo isso por dizer. Você sabe por quê? Porque eu que estou me evangelizando. A oportunidade a mim é que foi dada. Então eu não tenho que cobrar de ninguém, e eu não estou cobrando de ninguém. Até porque, como eu já disse no outro vídeo, isso não é me engrandecendo, porque eu conheço todas essas matérias desse livro, Diálogo com a Sombra. Mas é prazeroso, né, passar as informações aos amigos, aos telespectadores, passar adiante, mas é preciso paciência, né? Muitas pessoas às vezes pegam um livro desse aqui e lê em 2, 3 dias. Você pergunta alguma coisa à pessoa, a pessoa não consegue te dizer nada. Por quê? Não é ler, é estudar, é esmiuçar. Então nós precisamos ter paciência. Aí você pode me dizer assim, bom Luiz, mas 14 minutos, 15 minutos agora, adentra o tema, né, a introdução do livro,
mas é por uma questão de saúde. Eu estou aqui me esforçando, eu estou batalhando, estou tentando fazer minha parte. Então, se eu faço minha parte, você faz a parte tua, a espiritualidade faz a parte dela, no final todos nós saímos beneficiados, não é mesmo? Então nós temos que orar uns pelos outros. Então até o próximo vídeo.